Este é o canal diário do Multiverso. Meu nome é Hannah, e hoje eu te convido a entender por qual razão estamos exilados na Terra. E a verdadeira história que estão escondendo de você. Talvez a verdadeira vida fora da Terra não esteja nas estrelas, mas em nossa ausência de enraizamento. Você já pensou sobre o conceito de exílio? Exílio é o afastamento forçado, ou voluntário, de uma pessoa em relação ao seu lugar de origem. Mas o termo também tem um sentido simbólico e existencial, muito poderoso, sobre o qual vamos refletir e entender o nosso exílio no planeta Terra. Vivemos em um mundo onde tudo é material, menos a relação com a própria matéria. Andamos sobre concreto, dirigimos máquinas, construímos arranha-céus, mas tudo isso repousa sobre um chão que não olhamos, que não tocamos, que não reverenciamos. A Terra se tornou um mero cenário, como as projeções nas telas de uma peça de teatro onde os personagens brilham, mas o palco é invisível. O solo que nos sustenta é tratado como recurso. Nossa interação é mecânica, automatizada, instrumental. E o mais trágico é que isso acontece mesmo em uma era que se diz hiperconectada. Pense bem, você vive na Terra? Ou apenas vive sobre ela, sem nunca realmente habitar, interagir, compreender o que significa estar aqui? Viver fora, literalmente, pode significar residir fora de um lugar físico, não habitar. Metaforicamente, carrega a ideia de desconexão, alienação, desalinhamento. Nos tornamos inquilinos do planeta, encarcerados de um corpo. Somos exilados. Muitos de nós sentem saudade de lugares que nem consegue exatamente lembrar. Esse sentimento nos faz olhar para as estrelas e sonhar em voltar para um lugar que nos dá o sentimento de pertencimento. Este sentimento, esta saudade, é totalmente genuína e deve ser acolhida. Sei que falar sobre vida fora da Terra desperta fascínio. Pensamos em naves, outros planetas, seres de outras galáxias. Mas antes que este movimento de retorno possa acontecer, é necessária a reflexão sobre o fato que se impõe. Será que aprendemos o movimento que nos levará até lá? Vivemos desconectados do planeta, apartados da natureza que pulsa sob nossos pés e à qual estamos conectados. Na ânsia de nos anestesiarmos dessa saudade, apagamos tudo o que nos conecta da nossa história verdadeira, da essência que nos habita e nos exilamos do que nos constitui. Somos, de fato, exilados. Exilados de nós mesmos. Exilados da nossa essência. Exilados da matéria primordial. Exilados da realidade. O planeta Terra acabou sim se tornando um exílio da nossa capacidade de mergulharmos em nós mesmos. Mas é possível nos libertarmos deste exílio. O movimento é simples e está expresso no próprio planeta que habitamos. Primeiro ponto que precisamos ter em mente é que o corpo não é o inimigo da nossa alma. Não estamos encarcerados em um corpo. Ele é nosso instrumento de revelação, capaz de experimentar, captar, perceber e elaborar o campo de nossa própria expansão. Tudo o que é vivo, ou está se manifestando nas camadas da matéria, está em movimento. A experiência é um fluxo, e não estática. É o que nos mostra o próprio campo eletromagnético do planeta Terra, que se movimenta em forma de torus. O torus é uma forma geométrica que representa um campo energético em fluxo contínuo e autorreferente. Parece um anel em rotação, ou uma rosquinha tridimensional com um eixo central. Mas é muito mais que uma figura. É um padrão de movimento universal. Um fluxo que entra pelo centro, ou polos, expande-se e retorna ao ponto de origem circulando a partir do centro. Esse mesmo padrão aparece no campo cardíaco humano, na estrutura das galáxias, no movimento da água em redemoinhos, na dinâmica dos chakras e no vórtice energético de centros sagrados antigos. A torus é o símbolo universal do equilíbrio entre o dentro e o fora, entre o dar e o receber, entre enraizar e voar. Mas o fluxo só é completo quando há retorno. Quem apenas busca fora, apenas expande para longe, sem retornar ao próprio centro, falha em entender o movimento capaz de lhe conduzir e conectar com o todo. A torus ensina que toda expansão,
expressa esse movimento simples, e que nada cresce para fora sem antes mergulhar para dentro. A jornada não é linear. Perceber e abraçar aquilo que lhe compõe não é retroceder, é retornar ao ponto de partida para ir além. Então, antes de falar sobre qual botão apertar para se conectar com outras dimensões e consciências fora deste planeta, precisamos falar do apagamento dos elementos que nos compõem e o que perdemos ao nos afastar. Nas tradições orientais, os 5 elementos, terra, água, fogo, ar e éter, não são apenas forças externas. Eles habitam o corpo, as emoções e os pensamentos. Cada elemento representa um estado vibracional da consciência encarnada. O elemento terra está ligado à estabilidade, à memória ancestral, à capacidade de sustentar, de encarnar. Quando perdemos a conexão com esse princípio, vivemos pairando, sem o caminho de constituição. Em termos bem visuais, posso dizer, nos falta substância, fluxo, caminho. A toros. Vivemos fora de nós mesmos, desconectados, exilados. É o mesmo que afirmou Carl Jung. A árvore que cresce até o céu precisa ter raízes que toquem o inferno. Ou seja, não há expansão sem profundidade. Não há conexão com o cósmico sem mergulho no terrestre. O ar chama a terra. É por isso que muitas práticas espiritualistas falham em sua missão mais essencial: reencantar o mundo. E aqui vai um segredo que talvez mude tudo na sua forma de pensar sobre si mesmo. Estar fora da Terra é, antes de tudo nesta ótica, estar fora de si. Quem não cultiva a presença não pode ouvir os sussurros da alma e do cosmos. Por isso, muitas tentativas de conexão espiritual ou estelar falham, porque são tentativas sem raiz, tentativas que ignoram o sagrado que pulsa em si mesmo onde quer que esteja, em qual forma ou corpo esteja. Os antigos sabiam disso. Para os povos originários, antes de olhar para as estrelas, era preciso ouvir o seu pulsar, o pulsar do chão onde sua experiência está. Krenak nos lembra que a ideia de humanidade precisa ser revista. Não somos seres separados da natureza. Somos uma expressão dela. Um galho que esqueceu que é árvore. Uma onda que esqueceu que é oceano. Habitar é o novo verbo sagrado. Habitar o corpo, o instante, a relação, a terra. Só então é possível ascender, porque o voo sem raiz é apenas ilusão passageira. E quem vive pulando de transcendência em transcendência, sem presença, é como o vento que sopra sem direção. Não existe vida fora da terra se não houver presença dentro de si. A verdadeira jornada interdimensional começa no corpo, na escuta, no chão. Quando a consciência se reconhece como campo, como toros, ela entende. Tudo flui de dentro para fora e retorna. O reencontro com a Terra é o reencontro com o cosmos. É o retorno ao lar que nunca deixou de pulsar em nosso peito. E se a Terra for a primeira estrela a ser reconectada para que nosso movimento volte ao fluxo? Você quer encontrar o universo? Comece voltando para si mesmo. Revogue a condição de exílio na qual você está. Gostou do conteúdo? Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. Até lá!